Olha que extraordinário é essa afirmação, né, de John Steiner no livro Refúgios Psíquicos. Olha que coisa linda, maravilhosa, libertadora. Como é difícil verdadeiramente para todos nós encontrar essa liberdade. Que somos obrigados a lidar com aquela parte da nossa alma que é cruel. Não é só cruel com os outros, não, é cruel com a gente. É uma reminiscência de um superego primitivo que exige, né, do ego nada mais, nada menos do que perfeição absoluta. Então a pessoa se tortura, né? A pessoa é sádica em relação a ela própria e em relação aos outros, porque como o mundo não pode exibir perfeição absoluta, a pessoa anda contrariada, né, com o mundo e consigo mesmo, porque ela própria, ainda que de modo delirante, né, olhe para si, né, como a perfeição absoluta, como portadora do ego ideal, ou do ideal de ego, né, ela se dá conta, se ela não for completamente psicótica, né, de que isso é uma ilusão, que ela é imperfeita também, que ela tem um calcanhar de Aquiles. Então a pessoa tem que repetir os ataques, e é repetição sobre repetição de ataques. Cada vez que a pessoa observa a sua própria imperfeição, ela não consegue fazer o luto, ela não consegue admitir sua crueldade, sua perversidade, sua maldade intencional, sua inveja. Não consegue, porque isso destrói completamente, né, o resto de narcisismo primário que existe ali dentro daquela pessoa e a torna humana. Mas o narcisismo, ele é tão maligno nessa estrutura primitiva, que é normal no início da vida, mas se ele não é elaborado para um narcisismo secundário e permanece narcisismo primário, a pessoa continua exigindo do mundo e de si perfeição. E não só isso, ela é portadora de um self grandioso, né, em que tudo que ela faz, né, tudo que ela imagina, né, que ela realiza, é sempre melhor do que a de todo mundo. Não há uma humanidade, uma humanização dos processos criativos. Eles são processos derivados ainda da pulsão pré-genital, que é bruta, que é a fonte da nossa energia, que é a fonte da vida, mas ela é bruta. Ela precisa passar por esse processo civilizatório, que é o narcisismo secundário. Então eu pego essa energia, verdadeiramente a pessoa é realizadora, mas ela tem um pouco de humanidade ali dentro dela também. Consigo com o outro. Todo o tempo é uma relação interna e externa, não é só externa, é interna. A pessoa sofre porque não consegue alcançar esse ideal de perfeição absoluto, típico, né, da posição esquizoparanoide inicial, bebê ali com 0, 3 meses, vive num mundo delirante, onipotente, onde acha que criou todas as coisas. Ali é normal, é um processo normal. Ocorre que se a pessoa não atravessa esse posicionamento para a posição depressiva, em que ela reconhece a realidade do outro, né, e reconhece a sua própria humanidade e a sua dependência do objeto, a sua dependência do outro. Tantas pessoas se comportam, me repararam isso, num relacionamento afetivo, né, se achando a fonte, referência daquele relacionamento. O outro parece ser uma espécie de apêndice, agregado. É como se a pessoa não precisasse daquele objeto ali. Aquele objeto ali, inclusive, funciona como estabilizador. Mas ele é atacado, é claro. Ele é completamente atacado, porque ele lembra a imperfeição, né, do sujeito. Então, o Steiner diz: quem nunca perdoou não sabe o que é se sentir perdoado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora, aceitar o próprio perdão, ele é muito difícil, porque precisa que você reconheça que você perpetrou maldade contra o outro, que você perpetrou maldade contra si mesmo, que você foi cruel, astuto, né, de uma maneira destrutiva, né, que você passou pelo cima do outro como uma retroescavadeira, sem se importar com o sofrimento alheio.
que você não teve nenhuma gratidão por aquilo que você recebeu do objeto que está ali por perto, satelizando você e disposto e disponível para ajudar, né? Então, para você se sentir perdoado, é preciso que você se perdoe. Se perdoe. Pessoas que têm uma autoidealização delas muito boazinhas, né? Elas precisam revisar essa autoidealização delas, né? Porque todos nós temos verdadeiramente bondade suficiente, sim, dentro de nós para reconhecermos que há uma parte boa dentro de nós. Mas nós também temos maldade suficiente dentro de nós e devemos ter a mesma disponibilidade de ego para reconhecer essa maldade, a nossa sombra. Então esse é um processo extremamente delicado na terapia, extremamente delicado, porque o ego sempre muito idealizado, né? Idealizando ele próprio como virtuoso, né? Lembro de uma freira que tinha assim sonhos compensatórios, é claro, de orgias. Ela estava absolutamente convencida de que era a ação do demônio, né? E era, né? O que ela não conseguia completar, a frase era assim, dos seus demônios, ou dos meus demônios, né, JR? E eu tive que dizer para ela assim, é a ação do demônio, sim, mas dos seus demônios, né? E por enquanto você está achando que é um demônio que vem lá do sobrenatural, né? E ataca você, porque você é virtuosa, reza o terço todo dia, o rosário, acorda de madrugada para ajoelhar, se inclinar, em penitência, né? Um coração contrito, né? A pessoa não tem a menor ideia de que agir assim, ser assim, buscar essa espiritualidade, obrigatoriamente a leva a encontrar o oposto dessa luminosidade, que é a escuridão. Não entende que o demônio faz parte do processo de iluminação. Saindo da linguagem mitológica, né? Demônios, essas coisas, mitologia, né? Mitologia psíquica, né? E traduzindo em linguagem psicanalítica, todos nós temos sombra. Todos nós temos aquela parte da gente que não é nada amigável, nem conosco, né? Nos seduz às vezes a achar que essa parte é legal e nos leva para o buraco, né? E nem com os outros também. Então nada demais descobrir, né, a imperfeição. Eu sempre brinco dizendo assim, se alguém me elogia, se JR, você é um cara bacana, eu agradeço. Eu elogiar 2 vezes eu fico quieto. Se eu elogiar 3 vezes, eu conto logo um podre da minha vida para a pessoa desistir de me elogiar. Desistir. Estou muito consciente. 3 vezes na madeira aqui, ó. Estou muito consciente, né, dessa escuridão. Então, se eu estou consciente dessa escuridão, né, eu estou muito atento à minha vaidade, né? Porque a minha vaidade, que nada, um cara bacana mesmo, não. Tem que ser outra sedução, porque essa não cola mais. Já colou, mas não cola mais. Então, esse que é o processo que nós temos que realizar na nossa vida, né? Reconhecer a nossa criatividade, reconhecer as coisas boas que a gente tem, reconhecer os nossos feitos, nos orgulharmos daquilo que a gente vem fazendo, vem trabalhando, né? Derrapa aqui, derrapa ali, levanta e continua seguindo, bacana. Mas isso não pode inflar o nosso ego. Esse é que é o ponto, a inflação do ego, a soberba, o orgulho, o nariz em pé, né? Achar que você é uma imagem de perfeição, né? Se achar isso, como a nossa querida freira, vai ser acossada pelos próprios demônios para equilibrar a sua percepção de si mesmo, como contendo dentro de si trevas e luz. Note bem o relato do Gênesis, né? Não foi do núcleo da luz surgiu as trevas. Essa não é a narrativa cosmogônica do Gênesis, não é? Das trevas brotou uma luz. Nossa origem é treva, é escuridão. É dessa escuridão que brilha a nossa luz. Todo aquele então que desce ao Sheol, à sua escuridão, né? Se não sobrar ali dentro, se não se afogar ali dentro, volta e volta com boas notícias.
sempre atento ao antídoto, né, de todo o mal. Qual é o antídoto de todo o mal? A humildade. A humildade. Qual é a nossa tendência natural? A soberba. É só estudar o mito de Lúcifer. A soberba. A soberba é um perigo, porque nós não podemos deixar de crescer, de nos desenvolver, de criar. Então, se inventamos uma coisa incrível, nos orgulhamos muito. E devemos nos orgulhar, devemos celebrar, devemos contar, inclusive, para os outros. Jesus nos ensina que ninguém deve pegar um candeeiro, uma luz, e colocar embaixo da mesa. Ele disse que você tem que pegar esse candeeiro, essa luz, e colocar no centro da sala para iluminar toda aquela sala. Para que as pessoas que estejam ali consigam ver todas as coisas belas que estão ali naquela sala. Então nós somos esse candeeiro, nós somos essa luz. Nós não devemos colocar nossa luz embaixo da mesa, nós devemos colocar nossa luz no centro da sala, para iluminar. E podemos e devemos desenvolver junto com essa luz a lembrança, a memória de que essa luz não é minha, ela chega a mim como dádiva, como bênção, como generosidade do céu. Não é minha, não é minha. Eu recebi e realizo. Eu recebi e realizo. A humildade fingida é aquela que tem uma tarefa para realizar e não realiza porque está inundada de vaidade. Não, eu tenho que me esconder porque a humildade me diz que eu não posso fazer uma generosidade para alguém e falar que eu fiz. Faça a generosidade e fale que você fez. Fale que você fez. Fale o que você fez de coisas boas. Porque não falar pode ser um demônio mais sutil, um demônio que te envaidece no silêncio, cheio de vaidade ali dentro. Mas a postura de humildade, negativa. É melhor pecar, o pecado inverso é esse, que é assim, pô, tu é vaidoso pra casa, fica ajudando os outros, fala pra todo mundo, assim, que coisa feia, né? Uma coisa feia. Tá, não tem problema, porque é o feio em nós que nos traz a humildade. É o feio em nós que nos tira dessa posição de ego ideal, da tentação inicial de toda a psique inconsciente, que é... Qual foi a tentação de Lúcifer? Querer ser maior que Deus, né? Essa é a nossa tentação sempre. Então, o feio nos ajuda a baixar. Assim, eu ajudei, que legal para a pessoa, né? Que se beneficiou da ajuda, né? Mas eu contei para todo mundo, olha que coisa feia. Que vaidade, como eu sou vaidoso, né? Só uma graça de Deus para me salvar disso aí, porque eu não dou conta disso aí. É por aí que passa. E a gente nunca vai dar conta disso aí, não. Nunca vai dar conta. É a misericórdia de Deus que vai nos dar essa graça, não é a gente mesmo. A gente mesmo é o que a gente é mesmo, né? A gente é uma espécie legal. A gente é incrível, na verdade, muito incrível. Então é isso. Eu vou voltar no próximo vídeo a continuar aqui o texto do Stein, porque eu parei em quem nunca perdoou não sabe o que é se sentir perdoado. Então se perdoe. Mas o indicador do perdão é o arrependimento. E o arrependimento nos leva ao luto, a suportar a consciência da maldade contra o outro e contra si. E esperar, ter paciência para que o próprio sofrimento faça o trabalho dele dentro de mim e dentro de você. Não é você que encontra a saída. Você recebe a saída, não se canse desnecessariamente. Acredite que se você cumprir o passo a passo verdadeiramente do processo, o próprio processo te entrega a saída. Não se desespere, não se aveste, como diz lá no Nordeste, não se aveste, não se desespere. Confia. Confie em alguma coisa para além do seu ego. Confie nisso.